Olá, pessoal, que é o professor Mal, da UFOPA. Vou começar aqui mais um exercício, né, de granulometria, que tem uma planilha com os resultados de um ensaio de laboratório. E aqui a gente vai aplicar as fórmulas que a gente aprendeu na aula passada, né? Nesse caso aqui eu tenho uma amostra que tem 1.000 gramas. Então já coloquei aqui, tudo que tiver vermelho é coisa que eu digito, tudo que tiver de preto é cálculo, tá? Então vamos lá. Bem aqui eu vou colocar a massa total, eu vou colocar uma unidade aqui nessa, nessa célula. Essa unidade vou colocar com duas casas. Aí basta selecionar ali e colocar dar um espaço, né, onde eu estou colocando aqui, e colocar entre aspas a unidade. Então, colocar entre aspas G e aparece aqui. Qualquer unidade que você queira é desse jeito, tá? Você vai ver que eu vou fazer algumas vezes, aí é esse procedimento que eu estou fazendo. Eu não vou ficar falando toda vez para não para aumentar o tempo do vídeo. Então, ó, tudo aqui, ó, nessa coluna é massa no geral, né? Menos esse. Então, eu vou colocar nessa unidade. Quando você faz uma vez, ela já fica salva ali. Então, você vai aqui e procura. Aqui, ó, né? Aí aqui, essas duas, é em porcentagem. Só que é uma porcentagem, você não usa a porcentagem daqui, senão dá problema. Faz desse jeito que eu fiz. Foi, coloquei, já estava pronta, né? Então, ó, vou deixar a planilha aí mais ou menos do jeito que precisa estar, né? Então, vou diminuir aqui um pouco o zoom para você dar uma olhada. Foi. E algumas coisas aqui eu vou apagar depois, tá? Então, aqui estão os dados, vou dar um pouco de zoom aqui. E os dados. Aqui é a massa de solo seco. A massa de solo seco ela é calculada em função da umidade, que está dada aqui em função das cápsulas. Então, a gente tem aqui a massa do solo úmido mais a tara, que é o peso da cápsula, a massa do solo seco, né, depois da estufa, mais a tara, e aqui é a massa da tara, que é a massa da cápsula. Isso aqui é em gramas, então vou colocar também na unidade que a gente já tem. Ah, grama. Foi. Aqui é massa de água. Aqui ela pode ser, a massa de água é igual a ml, tá? Se quiser colocar em ml, pode também. Então, a massa de água vai ser a diferença entre a massa, essa parte úmida e a parte seca, né? Porque a tara permanece a mesma. Foi? Puxei para baixo, ele já entendeu aí que é para colocar nessa unidade. Aí a massa de sólido vai ser a massa seca mais a tara menos a massa da tara. Essa daqui. Aí ele já entende também para colocar em. Aí o teor de umidade é a massa de água dividido pela massa de solo seco. Aí aqui, é... vou multiplicar por 100, tá? Nesse caso de porcentagem. Então, vou colocar 100 vezes. Foi, então deu 162, colocou as unidades. Bem aqui eu vou fazer a média, igual média desses três. Foi, fiz. Pronto. Aí bem aqui na massa de solo seco, eu vou usar essa primeira fórmula aqui, ó, que a gente tem. Vamos agrupar aqui. Ah, tá fácil de eu movimentá-la. Então, essa daqui. Então, vou colocar para cá. Então, a massa de solo seco é igual à massa total. Então, abrir e fechar parênteses, dividir por abrir e fechar parênteses. No primeiro parênteses aqui, eu vou pegar a massa de solo menos o mg, que é a massa que vai ficar na peneira 2, tá? Eu coloquei bem aqui, a massa de solo seco retido na peneira 2. Vou colocar ela bem aqui, não tem, daqui a pouco a gente põe. Dividido por 100 mais a umidade. Esse 100 é justamente porque a umidade que a gente está multiplicando por 100. Aí, ó, tudo isso eu vou colocar dentro de um parêntese, vou multiplicar por 100, essa da fórmula aqui, e vou somar mais o mg, beleza?
Por hora aí o MG aqui está vazio, né? Que é a massa de solo retida na peneira 2, na peneira número 10, tá? Aí, ó, com essa daqui eu já eliminei essa forma. Aí, ó, feito isso, a gente vai calcular a massa, o peneiramento grosso. Nesse caso aqui, eu tenho peneiramento grosso, o que que foi feito? Desses 1 quilo aqui, ó, nada ficou retido nas peneiras, então tá tudo zero aqui, ó. Então, mas a gente vai fazer essa planilha de modo que ela sirva para qualquer coisa, né? Então, se tivesse valores, eu teria que colocar aqui a massa retida acumulada, que é esse somatório de MI. No caso da primeira é igual, as demais é sempre essa daqui, mais o que está correspondente a essa linha aqui, ó. Sempre assim. No caso dessa daqui, ó, vai ser, fazer de novo aqui, essa mais essa. Sempre assim, diagonal. Então, puxo para baixo aqui, tirar a formatação, ele vai dizer que está errado, porque essa fórmula aqui está diferente da de cima, então ele entende que é um erro, mas a gente sabe que não está errado. Aí, feito isso, a gente vai calcular o QG, que é isso bem aqui, ó, certo? Então, vou colocar aqui igual, aí eu vou abrir e fechar parênteses, aí que vai ser o MS, que está bem aqui, vou dar um F4 aqui para fixar a janela, vou colocar aqui, ó, do jeito que eu estou fazendo, peguei o teclado virtual, vou colocar o F4, quando eu aperto F4 aparece o cifrão, tá? Então, é para deixar ela fixa. Quando aparecer isso, quer dizer que eu estou fazendo isso no teclado. Menos o MI, ó, MI dividido por MS. Aí, de novo, F4. Aí, tudo isso vezes 100. Vou colocar o 100 aqui na frente. Foi. Aí, fiz aqui, copiei para baixo, preenchi essa formatação. Com isso, está com o peneiramento grosso já feito. Bem aqui, ó, eu preciso da massa retida na peneira 10. Então, esse valor é igual ao que está aqui, ó. Que está bem aqui, ó. Só põe igual. E o N, que é a porcentagem correspondente ao que está passando na peneira 10, eu aperto bem aqui, que esse QG já é a porcentagem passante. Então, selecionei, isso aqui já está mais ou menos a mesma coisa. Já está organizadinho. Aí está dizendo que tem um erro aqui, ignora. Ignorar erro, né? Aí, ó, bem aqui, esse aqui tem uma unidade, que é a massa específica dos sólidos, que é o gama S ou delta S, um desses nomes aí, né? Dessas variáveis. Tudo o que interessa é que é a massa específica real dos sólidos. Aí eu vou colocar aqui com duas casas decimais, vou colocar uma unidade. É grama por centímetro. Aí tá aqui, tá pronto. Aí eu já usei essa fórmula, né? Agora a gente vai vir para o peneiramento fino. No peneiramento fino é mais ou menos a mesma coisa. Então eu posso pegar essa célula aqui, ó, e copiar para cá. Ele já vai entender que é isso. Então só copia a fórmula que está aqui é a mesma que está aqui. Vai pegar isso e vai somar com isso. Aí vou apertar ignorar erro. Aí o QF é esse aqui, ó. Aí nesse caso eu preciso de uma coisa. Preciso do N, que é o que está bem aqui, ó. Vezes, aí eu vou fixar esse N, aí ficar vezes, né? Opa, apareceu um 8 ali. Vezes. Aí tudo que está aqui em cima, ó, é MH, colocar, abrir, fechar parênteses e dividir por parênteses. Aí no primeiro parêntese vai ser o MH, que é esse bem aqui, que é a massa que eu usei para fazer o sólido, no caso que é um solo argiloso ou siltoso, é 70 gramas que foi usado. Então, fixo ela também, F4, vezes 100, menos a célula que está aqui do lado, né? Selecionar aqui embaixo, eu vou arrastar. Aí, essa célula, vezes, é, vou abrir e fechar parênteses, 100 mais a umidade, que está bem aqui em cima, dividido, aí vou fixar a umidade aqui também, dividido, ah,
pelo MH, é esse aqui, fixado de novo, vezes 100. Fiz. Então, ó, deu 100% aqui, porque não tem nenhuma massa aqui. Copiei para baixo, só arrastei, preenchi essa formatação. Com isso, a gente está com o peneiramento fino aí, pronto. A gente vai passar para a última parte, que é a sedimentação. A sedimentação, a gente tem que fazer uma correção aqui da leitura do densímetro. E ela é feita com um gráfico da norma que eu transformei nessa fórmula, tá? Então, vamos lá, vou escrever essa fórmula aqui. Então, é igual a temperatura vezes 10 elevado a menos 7 menos a temperatura de novo, vezes 10 elevado a menos 5 mais 0,00, mais um 0,2, vezes a temperatura, mais 1,0042. Isso aqui, vou arrastar para baixo, até o final aqui. Nesses dados da sedimentação, que eu já tenho aqui do ensaio? Eu tenho o tempo, né? Essa aqui não é importante, mas eu te ponho. Então, eu tenho o tempo. Esse primeiro valor aqui a gente não vai contabilizar, na norma começa em 30 segundos. Então, aqui eu tenho esse mesmo tempo em minutos e aqui o tempo em segundo, que vai interessar esse tempo em segundos para nós. Aqui as leituras que eu fiz durante o ensaio e aqui a temperatura que eu coletei da mistura durante o ensaio, né? A mistura que está sendo, que foi feito o ensaio de sedimentação, tá? Solo e água. Aí, ó, bem aqui, além do LD, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir também a água, porque a massa específica da água muda de acordo com a temperatura. No geral, ela é 1 quando é 20%. Quando é 20% já, quando é 20 graus. No nosso aqui está vendo que está maior que 20 graus. Então, fazer a correção com essa fórmula aqui, que é feita através de uma calibração no laboratório. Então, depende de lugar para lugar. Então, aqui é igual a 1,001 menos a temperatura vezes 7,4 vezes 10 elevado a menos 6. Fiz isso, agora copio para baixo, até o final. Feito. Feito isso, a gente vai calcular a viscosidade. A viscosidade da água ela é calculada com uma tabelinha que tem na norma, e essa tabelinha tem vários valores de viscosidade em função da temperatura. Aí eu plotei essa tabelinha num gráfico e gerei uma equação para esse gráfico, né? Então, é isso que eu estou usando aqui. Então, vou escrever igual, abrir e fechar parêntese, vezes 10 elevado a menos 6. Aí, dentro do parêntese, eu vou colocar aquela conta toda. Então, vai ser 0,004 vezes a temperatura elevada ao quadrado menos 0,4175 vezes a temperatura de novo, mais 17,0663. Pronto. Daí isso aqui eu deixei na anotação científica, né? Se você não lembrar como põe, basta vir aqui, ó, procurar científico. Já tá. Eu vou colocar uma linha embaixo, para ficar organizadinho. Mesma coisa. No caso aqui da altura de queda, né, que é o Z ele é calculado com a calibração que você vai ter no densímetro que você vai usar. Então, as três primeiras leituras você põe aqui e as outras você põe depois. No caso aqui, ó, essa primeira leitura não vale, né? Então, eu vou colocar aqui até a quarta, que essas aqui são minhas três primeiras leituras. Tá bom? Então, vamos começar daqui. Vou colocar igual, aí vai ficar menos 188,46 vezes a leitura do densímetro, que no caso é essa, mais 205,16. Lembrando, essa fórmula aqui varia de lugar para lugar. Eu vou arrastar isso até aqui, né, com mais ou menos a mesma coisa. Dou aqui
pouca coisa a variação. Então, aqui eu vou usar outra forma, que é praticamente a mesma. Vou arrastar e arrastei e vou colocar preencher sem formatação. Aí vou mudar, vou editar só o final dela. O final dela tá 200, é a mesma coisa, 206,28. 206,28. Beleza? Arrastei para baixo, preencher sem formatação. Aí eu vou selecionar tudo aqui, seleciono tudo, vou nessa bandeirinha aqui e ignorar aí. Então, com isso, a gente tem a altura de queda, que é o Z. Aí eu vou calcular o diâmetro. O diâmetro é calculado aqui ele vai ser igual à raiz, né? Raiz no Excel é com Z, né? E se escreve raiz. Aí vai ficar, aí abre parêntese, dividido por abrir e fechar parêntese e fecha o parêntese da raiz. Primeiro parêntese, ele vai ser 1.800 vezes a viscosidade, que está bem aqui, ó, viscosidade, vezes o Z, que está aqui do lado, esse bem aqui. Aí embaixo vai ser o gama S, né? Ou aqui no caso essa letra aqui é delta, tá? Mas é a mesma coisa que o nosso teta é o S ou gama S, que a gente aprendeu nos índices físicos. Tá bem aqui, vou fixar, menos o gama da água, né? Ou então o delta da água corrigido, que tá bem aqui, certo? Tudo isso, né? Vou colocar aqui mais um parênteses, vezes o tempo, segundos, que tá bem aqui. Fecha parênteses. Então, dou OK. Então, calculou o primeiro diâmetro aí, deu 102. Aí eu vou puxar, arrastar, preencher sem formatação. Né? Então, vou colocar aqui tamanho 9, organizadinho, e vou colocar com menos casas decimais e vou centralizar. Vou colocar com 3 casas decimais. Então, com isso a gente calculou o diâmetro. Aí, por último, vai faltar calcular o QS, que é a sedimentação. Então, vou precisar aqui igual, aí o N, tá bem aqui, vou fixar ele. Aí, ó, vai ficar vezes, abrir e fechar parênteses, dividido por abrir e fechar parênteses, que é essa primeira parte. Tudo isso dentro de um outro parênteses. Esse outro parênteses eu vou multiplicar por abrir e fechar parênteses. Fazer a primeira parte aqui. Vai ser o gama S, que está lá em cima. Ok, fixei. Dividido por esse mesmo gama S. Fixou de novo, menos o gama da água. Né? Menos o gama da água corrigido aqui. Fiz. Aí, agora vamos para outro parênteses. Aqui, ó, esse volume é o volume da solução, né? Da proveta lá. No caso, é 1 litro, então 1.000 ml. Vezes. Esse ΔD é o peso específico da água a 20 graus Celsius, que é 1, né? Vezes. Né? Vezes. Vou abrir e fechar parênteses aqui. Esse parênteses aqui vai ser a diferença entre o L, a leitura, menos o LD, que é o que a gente fez aqui. Beleza? Fazer aqui em cima, porque vai estar ficando grande a forma. Aí, ó, essa parte aqui, ó, que é o LD sobre... Ele é dividido. Eu vou abrir e fechar parênteses aqui. Essa parte de baixo. Isso aqui, ó, parte de baixo. Essa parte de baixo vou escrever 100 primeiro, para ficar fácil, vezes MH, tá bem aqui, vou fixar, dividido por abrir e fechar parênteses.
Aí, ó, esse abrir e fechar parênteses é 100 mais a umidade. Quanto é a umidade aqui? Tá, a umidade está aqui para cima. Vou fixá-la também. Pronto. Aí eu fiz, vou arrastar para baixo. Aí eu preenchi essa informatação. Aí vou selecionar aqui, ignorar esse erro, vou colocar aqui tamanho 9, centralizar e é só duas casas decimais. Beleza? Aí, ó, aqui eu já tenho mais ou menos tudo que eu preciso. Aí agora a gente vai plotar a curva granulométrica. Eu tenho os diâmetros e porcentagens passantes. Ah, o que que eu fiz? Agora, depois de ter isso aqui, ó, vou diminuir aqui um pouco para você ter noção do que está sendo feito. Aqui eu vou colocar com mais casas decimais. É, essa parte aqui eu vou tirar mescla para cá. Vocês podem apagar isso. O que que eu organizei aqui? Aí, bem aqui para o lado, eu organizei os diâmetros, a porcentagem passante e a porcentagem retida. O que que é o diâmetro? Basta colocar igual a abertura da peneira aqui, ó. Clico aqui e arrasta. Aí depois, quando acabar, eu continuo aqui, ó. Fiz, pronto. Aí bem aqui na acabou, aí começa o peneiramento fino. Clico aqui, e puxo, aperto e dou Enter. Arrasto para baixo, até começar o peneiramento fino. Tá bem aqui. Aí lembrando que eu começo a partir desse, ó. Aí depois arrasta. Aí vou ter todos os diâmetros. A mesma coisa eu vou fazer para a porcentagem passante. Ela vai ser o QG, o QF e a porcentagem aqui, né? No caso, o QS. Tá bom? Só apertar igual para organizar aqui. E a porcentagem retida, ela vai ser uma fórmula igual 100 menos o que está aqui. Tá? Ela é sempre o contrário da outra. Quanto uma é máxima, a outra é mínima. Beleza? Tendo isso, eu tenho um gráfico aqui, ó, que de linhas. Vou apertar. Ou seria um gráfico, não. Seria gráfico. Vou escolher esse daqui que tem as bolinhas. Ficou meio malucão aqui, ó. Eu vou clicar com o botão da direita, selecionar dados e vou excluir tudo que ele colocou aqui. Ele pegou tudo automático. Pronto. Aí com isso eu tenho um gráfico aqui, ó, do novo, selecionar dados, aí eu vou adicionar. Aí o nome da série, certo? O nome da série vai ser porcentagem passante. Só cliquei aqui. Os valores em X são os diâmetros e os valores em Y são as porcentagens passantes. Fiz. Dou um OK, dou um OK. Aí eu vou adicionar aqui de novo. Adicionar, aí vai ser a porcentagem retida. Ah, aí o X é o diâmetro ainda. E o Y é a porcentagem retida. Aí, ó, a curva é a mesma e só vai ficar na ordem inversa. Então, eu vou clicar com o botão da direita, formatar eixo. Aí eu vou colocar aqui o eixo Y escala logarítmica. E o eixo vertical cruza, vou marcar aqui no 0, 0, 1. Vem para cá. Ah, não é zero aqui, mas vou dar aqui ó, o número. Fica duas casas. Pronto. A gente já tem mais ou menos nossa curva granulométrica aqui. O que que a gente vai fazer? A gente colocou dois eixos. Então, eu vou selecionar esse eixo que é da retida, clico nele, ó, já vai estar habilitado, aqui eu ponho no eixo secundário. Caso isso aqui não esteja habilitado, você clica nos dados, formata a série de dados e procura aqui. Tá? E estava aqui, eu coloquei no eixo secundário.
Aí, ó, esse eixo aqui eu vou colocar, vou matar eixo, o máximo dele vai ser 100, né? A gente põe sempre 100. Esse aqui também 100. Esse aqui 100 e esse aqui também 100. O que que vai mudar de um para o outro? Eles têm que estar na mesma, mais ou menos na mesma escala, tá? Esse dado que está bem aqui, ó, por exemplo, se 100% é esse dado aqui fica na ordem inversa, esse eixo, tá? Vou selecionar, aí deixa eu ver aqui, opção de eixo, valores na ordem inversa. Aí ele vai ficar exatamente em cima da curva, tá? Aí esses dados aqui que estão selecionados, a gente vai tirar eles. Vai aqui em preenchimento, hum, esse marcador, tirar, selecionei, colocar em marcador, colocar nenhum marcador, deixar só o preto, certo? Com isso a gente tem a curva granulométrica. Aí eu vou só formatar aqui para esses eixos ficarem no formato geral também, fica mais organizadinho. Aqui também, né? Fica melhor. Aí você clica aqui no botão da direita, aperta adicionar linhas secundárias para aparecer a postagem do log. Aí, ó, você vem aqui em filtro, você vai desmarcar o retido por hora, tá? Desmarquei o retido, vou apagar esse título, vou deixar isso daqui em, colocar em porcentagem, seja, aqui para ficar mais organizadinho. Aliás, deixa geral mesmo, só vou colocar uma linha aqui nesse eixo, depois eu ponho de novo. Ah, linha, uma linha sólida, eu vou colocar uma linha mais fininha, aí eu vou colocar a linha suavizada, se não quiser suavizada você deixa assim, fica mais organizadinho. E o gráfico já está arrumado. Aí vem aqui no filtro e marca de novo o retido. Aí vai organizar aqui certinho. Aí você vem aqui, ajeita a sua curva aqui no seu gráfico, põe a fonte que você quiser, né? Vou dar uma esticadinha aqui. Pra... Eu vou tirar esse contorno. Com isso aí a gente vai ter o gráfico aí da curva granulométrica, né? Eu vou apertar aqui para adicionar os títulos dos eixos, né? Coloquei. Esse daqui vai ser o diâmetro em milímetros. E aqui vai ser a porcentagem passante. Porcentagem passante. E aqui a porcentagem repetida. Com isso, a gente vai ter feito a nossa curva granulométrica. Deixa eu só colocar o R maiúsculo. Porcentagem retida. Aí, feito isso, a gente vai poder apagar essas fórmulas aqui, ó. Se mandar embora. Se quiser deixar, você deixa. Mas vou apagar. Isso aqui também vou apagar. Aí, feito isso, eu vou diminuir esse espaçamento bem aqui. Ficar mais próximo, né? Eu vou diminuir um pouco o zoom. A gente vai estar com a nossa curva granulométrica aí organizadinha. Se você quiser esticar ela para ocupar aqui o espaço todo, pode, não tem problema. Beleza? Uma das formas de melhorar essa curva seria colocando os diâmetros aqui dos tipos de solos que a gente já aprendeu. Por hora, vou apagar essa outra aqui. Por hora é isso. Então, com isso, a gente finaliza o exercício aqui de curva granulométrica. Até mais.